Muito bom dia. O meu nome é Ana Moreira, eu sou médica, trabalho em medicina integrativa e funcional e hoje vimos falar sobre os abraços. Porque é que os abraços nos fazem tão bem? Esta é a pergunta para o nosso sábado à noite. Então, a necessidade de dar e de receber afeto é indispensável entre os seres humanos. Nós somos mamíferos e por isso nós precisamos do tato, do contacto. Então, o segredo deste afeto é exatamente que nos permite relaxar e tirar um momento para oferecer sinceridade, para oferecer o nosso amor, para oferecer leveza nesta rotina tão agitada do nosso dia a dia. Então, nós não devemos nunca desvalorizar o poder de um abraço. Os abraços são uns bálsamos emocionais que nos trazem imensos benefícios. Um abraço é um gesto que remonta a carinho, que remonta à amizade, que remonta a afeto de uma pessoa para com outra. E o abraço também é visto como um sinal de apoio, como um sinal de consolo, como um sinal de solidariedade em relação a quem abraça e a quem está a ser abraçado. O toque carinhoso de um abraço ajuda a criar uma sensação de segurança, já que nos sentimos totalmente protegidos, principalmente quando abraçamos alguém que amamos ou quando recebemos um abraço de alguém que amamos ou que nos traga algum tipo de carinho. Então, quando abraçamos outra pessoa, traz-nos efetivamente esta ligação emocional, porque há sentimentos que são transmitidos através dele. Os abraços representam um contacto tão íntimo e tão próximo que, ao dá-los e recebê-los, nos permite sentir a respiração, bem como os batimentos cardíacos da outra pessoa. Mas quantos tipos de abraços conhecem? Hoje vamos dizer ou ensinar que tipos de abraços existem. Então, existe o abraço materno, o abraço mais maternal. É o abraço que transmite a segurança e a tranquilidade ao bebê ou à criança, que alivia a dor instantânea no momento. Vamos ver mais um pouquinho mais à frente que efetivamente hum, crianças que são muito abraçadas tornam-se adultos mais resilientes, principalmente ao stress e à ansiedade. Depois, o abraço desigual. O abraço desigual ocorre quando uma pessoa é mais baixa que a outra. É comum entre casais em que um seja mais alto que o outro, quando um posiciona as mãos no pescoço do outro e o outro posiciona as suas mãos na cintura do parceiro. Este é o abraço desigual. E qual é o abraço de urso ou de ursa? É o abraço muito afetuoso que existe quando uma pessoa levanta a outra do chão, segurando-a pela cintura. Este abraço é um abraço que representa proximidade, representa afeto com aquele que é abraçado, porque é uma posição muito engraçada, normalmente seguida por muitas risadas. E eu tenho pelo menos 3 pacientes que são umas torres que gostam muito de me fazer este abraço de ursa. Depois, qual é o abraço de coração? Este é um abraço apertado que ganha exatamente o seu nome porque permite uma proximidade entre os corações dos envolvidos. É o abraço mais romântico, mais doce, mais aconchegante. hum, Trata-se de uma posição muito confortável, muito afetuosa, em que efetivamente temos o nosso coração alinhado com outra pessoa. Também é um abraço aconchegante, porque é este que damos quando queremos demonstrar apoio em situações de stress ou de tristeza, quando queremos demonstrar esse apoio para com outra pessoa. Depois, o outro tipo de abraço que eu gostava de vos falar é o abraço pelas costas. É um abraço
muito agradável, é uma agradável surpresa, é quando queremos surpreender um amigo, ou o namorado ou a namorada, que a pessoa abraçada, efetivamente se sente profundamente conectada com quem está a dar um abraço pelas costas. Depois o abraço de grupo é o abraço que envolve duas ou mais pessoas, podem ser colegas, podem ser amigos de trabalho, portanto, e normalmente é usado para comemorar um feito, uma vitória, uma celebração. O abraço demorado é um abraço. Isto hoje é o Kama Sutra dos abraços. Estou a indicar-vos os vários tipos de abraços que existem. O abraço demorado é um abraço que tem uma longa duração e que transmite a sensação de apoio, de bem-estar, de conforto, de segurança para quem está a dar e a receber o abraço. E o abraço caminhante é um abraço amoroso que é feito normalmente entre duas pessoas que estão apaixonadas e estão enamoradas, e é feito enquanto as pessoas estão a caminhar. É um abraço que transmite muito apoio e que dá uma sensação de união e de contacto entre duas pessoas. Vão, portanto, a caminhar e vão abraçadas. Outro tipo de abraço é o abraço surpresa, portanto, é o tipo de abraço que acontece quando uma das pessoas não está à espera de ser abraçada, transmite uma sensação bonita de cumplicidade, de amizade ou de amor. E depois, o meu favorito, ou dos meus favoritos, é o abraço noturno. É o abraço dado num momento de mais intimidade entre duas pessoas, quer seja na cama, quer seja no sofá, mas é um abraço que diz respeito aos apaixonados, em que as pessoas dormem abraçadas ou que de alguma forma estão abraçadas enquanto estão a dormir, ou pelo menos até adormecerem. Depois, outro tipo de abraço é o abraço superficial, é um abraço dado de uma forma mais casual, realizado entre amigos ou colegas de trabalho, mas que indica que estamos a prestar o nosso respeito por outra pessoa. E, e o abraço sanduíche. O abraço sanduíche é um abraço com 3 ou mais participantes, em que duas pessoas ficam de frente uma para a outra e depois vem uma terceira que fica entre ambas e, portanto, abraçam aquela que efetivamente está no meio. Mas porquê é que temos que falar de abraços? O que é que sentimos com os abraços? Porquê é que os abraços são tão bons? Porquê é que os abraços nos fazem tão bem? Quais são os benefícios dos abraços? Então, efetivamente, a ciência já nos demonstra que existem alguns benefícios, inclusivamente para a saúde, principalmente para a saúde emocional dos abraços. As crianças sabem melhor do que ninguém que os abraços são bons, porque quando uma criança se magoa, imediatamente procura o abraço da mãe, ou do pai, ou da tia Ana, quando é o caso, e de forma instantânea cura-se aquele arranhão. Portanto, o abraço gera uma sensação de segurança naquele momento, naquela criança, e também faz com que a criança se sinta mais confiante, mais segura em si própria, e já disse, mas vou repetir porque é importante, que efetivamente as crianças vão ser adultos mais resilientes ao stress. O abraçar também é muito importante porque fortalece o vínculo entre o bebê e os pais e, portanto, vai potencializar esta sensação de união e de compreensão, fortalece a autoestima das crianças e esta sensação tátil do abraço que recebemos principalmente na infância mantém-se como uma memória no nosso sistema nervoso por causa dos terminais nervosos exatamente da nossa pele e que aumenta os nossos sentimentos de confiança, de autoestima, de amor próprio e efetivamente os abraços, estes principalmente que estamos a falar da infância, contribuem com o passar do tempo a diminuir a ansiedade, atenuando algumas reações que possamos ter na vida adulta. Depois, porque é que os abraços são tão bons e nos fazem tão bem? O abraço, de alguma forma, melhora a oxigenação do sangue, porque eu, quando estou a abraçar e estou
efetivamente conectada com outra pessoa, eu relaxo naquele preciso momento, eu desabafo naquele preciso momento, portanto, como melhora a oxigenação do meu sangue, também rejuvenesce. Um abraço gasta até cerca de 12 calorias, portanto, o abraço emagrece. O abraço equilibra o sistema nervoso central porque reduz os níveis de hormona de stress, ajudando, portanto, no controle da ansiedade, e deixa esta sensação maravilhosa de tranquilidade. Portanto, ao reduzir estes níveis de hormona de stress, ou seja, ao reduzir os níveis de hormona os níveis de cortisol, os níveis de adrenalina, vai nos dar esta sensação de estarmos mais tranquilos, mais calmos. De alguma forma, os abraços também fortalecem o nosso sistema imunitário. Os abraços promovem a empatia entre duas pessoas porque são atos de reciprocidade. Dar e receber um abraço deixa-nos mais felizes porque é uma forma barata, simples e eficaz do corpo libertar uma hormona chamada oxitocina. Oxitocina é libertada quando damos um abraço, quando praticamos ou temos a sensação que praticamos uma ação de bem e quando estamos a construir relações de confiança. Com isto, estamos a libertar oxitocina. E, portanto, o nosso corpo, ao libertar oxitocina, está a ter esta sensação de amor, de felicidade, de sermos amados e de estarmos mais felizes. A oxitocina, quando se liberta naquele momento em que estamos a dar um abraço, também é muito interessante porque melhora a memória, faz-nos sentir com menos dor de uma forma geral, ajuda a relaxar os músculos, a libertar alguma tensão no corpo e, portanto, sentimos efetivamente que estamos mais relaxados e por isso alivia algum desconforto físico que possamos estar a sentir naquele momento. Os abraços, como eu já disse, diminuem os níveis de cortisol e, portanto, literalmente reduzem o stress, nem que seja momentaneamente, e também, de alguma forma, reduzem os batimentos cardíacos e reduzem a pressão sanguínea. Portanto, é giro porque os abraços diminuem o risco de termos uma doença cardíaca ou cardiovascular. E isto sempre com aquela explicação de que a pele tem uma rede de centros de pressão que ficam em contacto com o cérebro, por meio de nervos contactados com os órgãos, inclusivamente com o coração, com a nossa pele, e que vão então, explicam então porque é que temos este efeito. Os abraços, neste sentido, estão colocados na mesma categoria do riso e da meditação, portanto, dar abraços, rir, meditar, são consideradas atividades que nos relaxam, que nos ajudam a estar no momento presente, faz-nos esquecer por um pouquinho de tempo os nossos problemas do dia a dia. E é muito interessante porque esta leve pressão no externo que sentimos quando estamos a dar um abraço vai ativar o chakra do nosso plexo cardíaco, que é o chakra que fica aqui entre as nossas maminhas. Para quem não tem maminhas, fica aqui na mesma, e que por sua vez estimula a glândula timo, e por isso, de alguma forma, fortalece a nossa imunidade, porque o timo é a nossa fábrica de imunidade que equilibra a produção de glóbulos brancos, que são os nossos polícias. O abraço é processado pelo sistema nervoso como uma recompensa, por isso é que é muito importante e tem um impacto tão fundamental na nossa mente humana, dando-nos aquele momento de alegria e de felicidade. Também os abraços ajudam a cultivar a paciência, ajudam a demonstrar apreço e, de alguma forma, conseguimos libertar um pouco de dopamina e um pouco de serotonina quando damos um abraço, principalmente quando está associado ao bom humor naquele preciso momento. E por isso, de alguma forma, ajudam a que estejamos menos deprimidos. E para terminar, os abraços
desenvolvem os relacionamentos. Então, os abraços fazem-nos bem porque ajudam-nos a estar melhor nos nossos relacionamentos. Os relacionamentos são parte fundamental das nossas vidas. O amar e ser amado é algo que todos procuramos e, portanto, os abraços são uma parte importante deste objetivo. A troca de energia e de sensação boa que ocorre durante um abraço é um investimento nos nossos relacionamentos que ajuda a criar empatia, que ajuda a criar compreensão, permite-nos sentir amados e desejados e, portanto, as relações fortalecem-se, adquirem níveis mais profundos de conexão e isto vai nos fazer com que nos sintamos mais felizes e que nos ajudam naquele preciso momento a melhorar um pouquinho a nossa vida. Agora, é muito importante que possamos entender que no momento em que damos um abraço, e o abraço deve ser dado com o meu lado esquerdo, com o lado esquerdo da outra pessoa, para que efetivamente os nossos corações possam estar mais unidos. E um abraço tem que durar mínimo 20 segundos para que entremos em coerência cardíaca, para que sintonizemos os campos eletromagnéticos dos nossos corações. Lembrem-se que o campo eletromagnético do coração é 5.000 vezes mais potente que o campo eletromagnético do cérebro e, portanto, quando damos um abraço, quando efetivamente conseguimos estar sintonizados, conseguimos estar alinhados, vamos entrar vamos praticar esta técnica chamada de coerência cardíaca, que eu já falei muitas vezes, que é efetivamente a conexão entre as minhas emoções, o meu coração e aquilo que eu penso, o meu cérebro, fazem-me relaxar e, portanto, vamos sentir-nos melhor naquele preciso momento. Portanto, não fora mais por nenhuma desculpa, abracem pela vossa saúde e pela saúde da outra pessoa que estão a abraçar. Era isto que eu tinha para vos contar hoje. Eu estou-me a tornar uma expert em rapidinhas de palestras, rapidinhas de aulas. Foi um prazer que estivessem aí. Vamos nos ver a partir de segunda-feira, na semana intensiva da imunidade, como uma prenda ao curso da imunidade para totós, que fiz para a plataforma Cológica.com e, portanto, será um prazer vê-los. Até à próxima.